E aí, pessoal, tudo certo? Professor Dixon Cossetti, aqui do curso Direto ao Ponto. Vamos para mais um vídeo daquela série em que nós resolvemos provas discursivas de tribunais que já foram aplicadas em diferentes certames aí da área de tribunais. Antes, aquele aviso, aquele pedido, se você não está inscrito aqui no canal, por favor, inscreva-se agora, não deixa para depois. Lembre-se também de ativar o sininho para você receber notificação dos novos vídeos. Toda semana nós temos pelo menos 2 novos vídeos aqui no nosso canal, você não pode perder. E se você curtir o vídeo, não se esqueça de deixar o joinha e, claro, coloque aqui nos comentários o que você achou, se você quer que eu também aborde algum outro assunto pertinente aí aos concursos públicos. Sem enrolação, vamos direto ao que interessa, vamos direto ao ponto. Seguinte, hoje a gente vai resolver aqui a prova discursiva do TRT-5 em relação ao cargo de técnico judiciário, aplicado no ano de 2022, bem recente. Provas de tribunais normalmente são FCC ou CESP. É claro que a gente já teve FGV aplicando algumas provas, tivemos outras bancas também organizando aí alguns outros certames de tribunais, todavia a gente sabe que normalmente FCC e CESP. E aí a gente está começando com as provas da FCC. Legal? Vale lembrar que é o seguinte, aqui eu vou falar para você o que você deveria fazer, como você deveria estruturar esse texto, quais as melhores ideias, os melhores argumentos para você defender neste texto. Mas não são os únicos argumentos, evidentemente. É isso aí, se liga, olho na tela. Vamos dar uma olhada aí na proposta. Olha aí, eu tenho aí TRT-5, né, que é TRT Bahia, prova aplicada pela banca FCC. A gente sabe que FCC é campeã aí nos tribunais, não é isso? Cujo cargo foi técnico judiciário, cujo ano foi 2022. Se liga, é muito importante quando você vai resolver a prova discursiva, você identificar esta estrutura que é composta por textos motivadores. Neste caso a gente tem o TM1, texto motivador 1, texto motivador 2, a banca já sinalizou aqui pra gente. E eu tenho aqui um comando dessa prova, o comando ele vem aqui. E aqui eu tenho a temática em si, a proposta de tema. Dixon, não há tópicos? Como você sabe, em regra, a FCC não vai apresentar tópicos para essas provas discursivas cujos temas sejam de atualidades. Legal? Não quer dizer que ela não possa apresentar, mas normalmente o que ela faz é isso aqui. Eu diria que 99,9% das propostas de tema da FCC para temas de atualidade são assim, tem esse tipo de enunciado. É muito importante você identificar isso. Então quem cria os tópicos? Você cria os tópicos, mas não é que você vai criar qualquer coisa. Vou colocar qualquer coisa aqui e pronto. Não. A gente vai ver exatamente o que você tem de fazer. Muito importante você ler os textos motivadores, interpretá-los, ver o que você usa aí dos textos motivadores. Eu só não posso fazer um Ctrl+C, Ctrl+V dos textos motivadores, mas eu posso usar informações, eu posso melhorar essas informações, ampliar esse contexto que é trazido para mim no texto motivador. Agora, copiar eu não posso. Vamos à leitura aqui do texto motivador de número 1. As cidades são as protagonistas do processo de desenvolvimento global, mas ao mesmo tempo geraram uma série de externalidades negativas ao meio ambiente e à escassez ecológica. Bom, aqui faltou crase aí por parte da banca FCC, hein? Faltou crase. Até porque a gente tem de atender ao paralelismo. Olha, há o meio ambiente e a escassez ecológica, tá vendo? Então, se aqui ficou ao no masculino, no feminino vai ficar aí craseado. Então, a banca andou mal aqui. Depois, no mundo existem vários exemplos de cidades que se expandiram rapidamente sem nenhum tipo de planejamento, resultando em um caótico processo de desenvolvimento urbano prejudicando o meio ambiente. Cara, é muito importante você interpretar o texto motivador. Note que aqui é interessante você fazer isso aqui, ó. Você vê a ideia que está sendo transmitida. Aqui ele está falando isso aqui para você, que as cidades são protagonistas, né, do processo de desenvolvimento global, com certeza, mas geraram uma série de externalidades, uma série de problemas, cara, né, coisas negativas, externalidades negativas, não só ao meio ambiente, mas também a escassez ecológica. E aí ele vem aqui e fala para você que a falta de planejamento, né, resulta em um processo caótico de desenvolvimento urbano, o que prejudica o meio ambiente. Então ele literalmente está falando para você aqui desse desenvolvimento caótico, sem planejamento, esse desenvolvimento nada sustentável. Ele traz esse primeiro texto, cuja fonte está aí, ó. Ele coloca aí para a gente o seguinte: o futuro das cidades, né, é uma
é uma publicação, e ele coloca lá para você que é do governos locais e sociedade civil, a nova democracia urbana para o desenvolvimento de cidades sustentáveis. Cara, é importante você ler cada detalhe, até mesmo aqui da fonte, porque ela pode te dar uma ideia, ela pode te dar uma informação interessante. Essas palavras-chave do texto motivador são muito relevantes. Vamos para o texto motivador 2. Vida não é um privilégio humano, mas é uma dádiva abundante para todos os seres que coexistem junto às pessoas. Olha, a frase foi muito bem feita aqui. Por esse motivo, toda expressão comunitária que estimula novas responsabilidades modifica a relação de dominação entre os seres humanos e a natureza. Não precisava de nada disso aqui, essa inicial maiúscula. Já vi aqui que ele colocou desenvolvimento sustentável com inicial maiúscula. Nada disso aqui. Tudo errado. Devia ser minúsculo. Descoloniza saberes e amplia variadas e diferentes cosmovisões, a fim de tornar o desenvolvimento sustentável um projeto em permanente inquietação e metamorfose, que, por sua vez, deve ser assegurado por instrumentos que preservem condições de exercício e reivindicação desses cenários. Muito interessante isso aqui. Perceba o seguinte, que ele fala que a vida não é um privilégio humano. É isso que ele está falando aqui. Quer dizer que qualquer coisa relacionada aos seres humanos, a atuação dos seres humanos, modifica a relação de dominação entre os seres humanos e a natureza. Quem domina aí todos os outros animais, quem domina aí a natureza de uma forma geral? Nós, os seres humanos. Descoloniza saberes e amplia variadas e diferentes cosmovisões a fim de tornar o desenvolvimento sustentável um projeto em permanente inquietação e metamorfose. Isso aqui tem que ficar claro para você. O desenvolvimento sustentável ele deve ser permanente, ele deve se modificar a cada momento. Ele é algo extremamente vivo e algo que se modifica, que por sua vez deve ser assegurado por instrumentos que preservem condições de exercício e reivindicações desse cenário. Então aqui, cara, ele está falando aqui, ó, reivindicações desse cenário, tá vendo? Instrumentos que preservem, que possibilitem esse exercício aí de você ter um projeto em constante modificação de desenvolvimento sustentável. É muito importante você ver isso aqui e usar essas ideias aí. Você não precisa copiar, mas você tem de expandir essas ideias. Essas ideias são sempre muito interessantes para você fazer o seu texto. Agora a gente interpreta o comando. Com base em 1 e 2, ó, textos 1 e 2, elabora um texto dissertativo. Ó, com base, cara, interpreta cada detalhe. Ele está pedindo para você levar isso aqui como base. Ele não está falando para você, ah, não, são meramente motivadores, não. Ele falou para você levar em consideração. É por isso que a gente vai usar informações dos textos motivadores no nosso texto. Isso aqui não é meramente motivador. Então você deve se basear nos textos. É isso. Elabora um texto dissertativo argumentativo. Opa, eu já sei que é um texto dividido em parágrafos, em que eu vou colocar meu ponto de vista, minhas ideias, minhas opiniões, vou trazer argumentos acerca do seguinte tema. Legal, então ele traz o tema pra gente. Interprete cada palavra do tema. Desenvolvimento sustentável em face das mudanças climáticas. Se liga, o desenvolvimento sustentável, ou seja, um desenvolvimento humano que seja mais sustentável, que seja menos agressivo, que respeite o meio ambiente, em face das mudanças climáticas. Em face de significa diante de. Professor, ainda bem que você falou que eu não tinha a mínima ideia. É isso. O desenvolvimento sustentável diante das mudanças climáticas. Cara, um erro muito comum é a pessoa vir aqui só falar de desenvolvimento sustentável, sequer mencionar mudanças climáticas. Perceba que o tema não é só desenvolvimento sustentável. Ele quer que você fale o seguinte: como a sociedade deve se desenvolver de forma sustentável em face dessas mudanças climáticas que se demonstram, que se mostram nos momentos atuais. É isso que ele quer de você. Então ele quer que você explique isso utilizando informações que foram dadas aí nos textos motivadores. Dixon, como é que seria interessante eu estruturar e quais as ideias seriam as melhores ideias para eu trazer ao meu texto? Seguinte, como você já sabe, eu já venho fazendo aqui nessa série, em que eu resolvo provas de tribunal, você deve estruturar o seu texto com 4 ou com 5 parágrafos. A minha preferência para esse tipo de prova são 4 parágrafos. É a minha preferência. Posso fazer com 5? Claro. Posso fazer com 6? Não. Posso fazer com 3? Não. Obrigatoriamente, seu texto deve ter introdução, tá aqui, desenvolvimento,
está aqui, e conclusão está aqui, obrigatoriamente. No desenvolvimento, você bota 2 ou 3 parágrafos. Por que eu acho interessante você fazer 4? Porque esse texto, ele é um texto em que, se você traz muitas ideias, você pode até confundir o examinador. Não tem tanto segredo desde que você use a interpretação do tema em seu favor, que você use os textos motivadores em seu favor, sacou? Quando você traz 5 parágrafos, você tem que se dedicar mais ao texto. Lembrando que a prova objetiva é de múltipla escolha, normalmente tem 50 ou 60 itens para você, questões, né? Para você resolver, e cada questão tem 5 itens para julgar. Isso quer dizer que você pode ter 250 ou até 300 ou até mais itens para julgar. E aí você vai gastar muito tempo no objetivo. Por isso que o discursivo aqui, se você faz em 4 parágrafos, cara, você vai dentro do que o examinador espera e você não gasta tanto tempo assim. 5 parágrafos pode te dar mais trabalho para você raciocinar, o que eu vou colocar em um outro parágrafo de desenvolvimento. Então, faz essa pegada aqui. Introdução. Na introdução, você pode fazer um monte de coisa. Você pode contextualizar já, você pode explicar, por exemplo, o que são as mudanças climáticas, né? Por exemplo, a gente poderia fazer isso aqui, ó, uma introdução de contextualização. Essa contextualização é o quê? Essa contextualização, ela é a apresentação do tema, para o leitor. Você vai literalmente situar o leitor em face do tema, em face da temática. Então, Dixon, aqui basicamente eu vou fazer o quê? Eu preciso trazer os tópicos? Não. Você deve deixar aqui o tema claro dessa redação. Qual é o tema dessa redação? Claro, desenvolvimento sustentável. Você não deve deixar dúvidas em relação ao tema. Então, desenvolvimento sustentável, e aqui eu vou usar essa sigla aqui para a gente deixar as coisas mais rápidas, não quer dizer que você vai usar isso aqui no seu texto. Legal? Lá você vai escrever desenvolvimento sustentável, em face das mudanças climáticas. Vou usar isso aqui também. Beleza? MCs, mudanças climáticas. O tema deve ser apresentado de forma clara. Tem gente que esconde o tema. Ah, não, vou reescrever o tema. Em vez de desenvolvimento sustentável, já sei, deixa comigo. Eu vou colocar aqui atividade humana diferenciada. Não, cara, não inventa tanta moda. Você pode reescrever, mas eu prefiro que você, no máximo, resuma o tema. Use as ideias que foram dadas lá no tema. Não inventa tanta moda. Não inventa tanta moda. Legal? Então, desenvolvimento sustentável em face das mudanças climáticas. Isso tem que ser deixado aí, tem que ser apresentado de forma clara. Aí você vem aqui e faz o seguinte, ó. Você vai explicar aqui rapidamente o que são mudanças climáticas. O que são mudanças climáticas? Eu costumo falar para os alunos que é importante que eles façam perguntas e respondam essas perguntas. Esse processo de desenvolvimento de perguntas aqui, ele vai facilitar a sua vida. As respostas a essas perguntas vão ser os argumentos que você vai utilizar. E aí o que você coloca aqui? Então, o que são mudanças climáticas? Pode chegar aqui também e colocar aqui o seguinte. Há exemplos? Há exemplos disso? Há dados estatísticos em relação a isso? Há fatos que são acontecimentos da vida real? Aí você cita, por exemplo, enchentes recentes que ocorreram aí no Brasil, no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Bahia. Você vem, cita alguma coisa que seja relevante e que seja algo também atual, beleza? Ah, ainda cabe mais coisas aqui. Então você responde isso aqui, ó. Por que tal tema é relevante na atualidade? Não se esqueça de falar de mudanças climáticas. Não se esqueça. Aí você lembra lá das mudanças climáticas. Não é só para falar de desenvolvimento sustentável. Legal.
como esse é um texto que envolve uma problemática, o desenvolvimento sustentável em face das mudanças climáticas, está aqui, ó. Mudanças climáticas é um problema. Se é um problema, é importante que a gente apresente um parágrafo de contextualização. Apresente causas, consequências, não é só uma causa, são causas, não é só uma consequência, são consequências. E aqui, uma única proposta de solução. Aqui não precisa de mais de uma solução, que é a intervenção. Legal, entendi, Dixon. Então quer dizer que nesse segundo parágrafo de desenvolvimento, eu vou apresentar as causas? Sim. Para eu achar essas causas, Dixon, me dá uma dica aí, o que eu posso fazer? Faz essa pergunta aqui, ó. Toda vez você vai utilizar o porquê. Por que ocorre essa problemática? Ocorrem as mudanças climáticas. Esse é o problema em si. Por que ocorrem as mudanças climáticas? São literalmente as causas. Concorda comigo? É isso que você vai ter de explicar. O texto motivador já auxiliava aqui. Ele falava pra gente da expansão urbana descontrolada. São exemplos do que você poderia falar, ou seja, sem planejamento. Sem planejamento. O que mais que a gente pode colocar aqui? A gente pode colocar o seguinte, a atividade humana, né? É uma causa. Lembre-se de que você não vai só enumerar, você tem que desenvolver essas ideias aqui. Tranquilo? Então essa atividade humana, ela está ligada, por exemplo, a desmatamento, lembre-se que ele não quer as consequências aqui, aqui são as causas. Por que ocorrem mudanças climáticas? O que mais? Produção de alimentos, produção de bens. Vamos colocar assim, ó, produção de bens e serviços. O que mais? Então são causas. Consumismo, né? O excesso de consumo. Isso é claro. Então isso aí é uma coisa clara. Você tem de colocar consumo de combustíveis também, entre outras coisas. E claro, depois das causas, a gente traz as consequências. O que eu poderia colocar aqui como consequência? Professor, eu não sei nem achar as consequências porque eu acabo me confundindo. Perceba que a pergunta que foi feita lá em causas é por que ocorrem as mudanças climáticas, que é o problema em si. O desenvolvimento sustentável, cara, é a solução. É a solução para o problema que foi apontado pela banca. Então você percebe que na proposta de tema ele já traz para você a solução. Só que eu não vou falar só desenvolvimento sustentável, eu vou melhorar isso. Mas voltando aqui às consequências. Qual a pergunta que eu tenho de fazer aqui para eu achar as consequências? Perceba que ocorrendo as mudanças climáticas, o que isso gera? Você está vendo que é isso aqui que você vai ter que perguntar. Ocorrendo as mudanças climáticas, o que isso vai gerar? O que isso vai ocasionar para o mundo, para as pessoas? O que isso aqui vai desencadear? Pô, aquecimento global. Isso aqui que eu estou fazendo é o que eu chamo de roteiro. Cara, esse roteiro aqui ele é fundamental para você escrever um bom texto, para você desenvolver boas ideias. Você acha que eu lembrava de tudo isso aqui? Não lembrava desse jeito, mas eu fui escrevendo e o roteiro foi fomentando
essa criação de ideias, eu fui me lembrando dessas coisas. Então eu tenho aquecimento global, eu tenho escassez de quê? Ixi, água. Ah, Dixon, lembrei. Tenta trazer para você o que você presencia de problema, o que você vê na TV, o que você vê na sua casa. Ah, eu sei que quando não chove falta água, com certeza. Então a gente tem aí escassez de água, eu tenho aqui também escassez de alimentos. Bom, não tem água, você sabe que a produção agrícola vai ser afetada. Eu tenho aqui escassez de solo ou solos férteis, com certeza, concorda? E tudo isso aqui faz com que a gente tenha um aumento da seca, olha os desdobramentos. É uma consequência dentro da outra. Aumento da pobreza, da fome, entre outras coisas. O que mais que eu posso colocar? Cara, tem tanta coisa aqui. Aumento da poluição. Aumento da poluição e também das doenças, concorda? Dos desastres ambientais. Aí você pode colocar também de aumento de furacões, de enchentes, aumento de ciclones e por aí vai. Vamos colocar aqui também, o que eu falei, aumento da poluição, de desastres ambientais, das doenças, especialmente doenças respiratórias, aumento da temperatura. Volte aos textos motivadores, veja se você usou as informações aqui. Opa, já usei do primeiro, ó, escassez ecológica. Opa, então, peraí. Então eu tenho aqui uma outra consequência, que é extinção de espécies. Lembrei, tá vendo? Vi lá, lembrei disso aqui. Isso que eu estou fazendo, bicho, isso aqui é ouro. Escute o que eu estou falando. Isso aqui, você vai tirar nota máxima em toda prova que você fizer, a partir de agora. Você não precisa dominar tudo. O texto motivador traz muita coisa para você, muita informação relevante. O que mais? Deixa eu ver. Modifica a relação de dominação entre os seres humanos e a natureza, sustentar o projeto permanente de inquietação e metamorfose. Então eu já sei o que eu vou colocar nas soluções. Se liga aí. Falei da extinção de espécies, tá legal. Bora para o desenvolvimento sustentável, porque aqui, ó, conclusão, proposta de solução. Lembre-se que em relação à proposta de solução, você deve falar quem, como e qual o objetivo. Então vamos lá, proposta de solução. Quem vai fazer isso aqui? Governos, empresas e sociedade. Isso é um fato. E o que deve ser feito? Cara, desenvolvimento mais sustentável. Ah, mas eu deixo só assim? Não. Tá louco? Tá maluco? Tá maluca? De jeito nenhum. O que envolve essa história aqui? O que isso aqui compreende? Cara, cidades mais inteligentes, as smart cidades, né? Cidades mais inteligentes. Uma logística mais avançada, mais moderna. Eu devo ter aqui, nesse desenvolvimento sustentável, diminuição do consumo. Eu devo ter aqui reutilização, reciclagem. Reciclagem. Vou apagar aqui porque ficou parecendo um D. Reciclagem, reutilização. Que mais você pode colocar aqui? Diminuição do uso de combustíveis, diminuição... Ó, seta para baixo.
do uso de combustíveis fósseis. O que mais que a gente pode colocar? Podemos falar aqui, então, de integração de transportes. Podemos falar ainda do uso da bicicleta. Tem tanta coisa. Mais ou menos isso aí. Tá feito. Então, se ligou aí? A gente tem aqui um belíssimo exemplo do que você deve fazer para arrebentar na prova discursiva. Legal? Lembrando, mais uma vez, que essas são apenas algumas das ideias que você pode apresentar, alguns dos argumentos que você pode apresentar para atingir a nota máxima. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!